depois falaremos então desses exemplos que vamos apresentar hoje. Vamos iniciar a nossa palestra com uma mensagem que se intitula O Companheiro. E é do livro Caminho, Verdade e Vida. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. E Emmanuel comenta: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. E leva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu próprio espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e precalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Os olhos, fazer uma respiração profunda para nos prepararmos de modo a que livremos a nossa mente dos problemas que nos incomodam no dia a dia, até que a nossa mente liberta se possa unir aos planos altos da vida. Deixemos que o nosso espírito se reúna aos nossos benfeitores desta casa, aos mensageiros de Deus. Vamos pedir a Deus, nosso Criador, que nos ilumine e que nos possa orientar pelos caminhos do bem, de modo a que possamos atingir a felicidade junto dele, o nosso Pai. Agradecemos-te, querido Pai, pelo nosso irmão maior, nosso querido Mestre Jesus, que nos deu tantas orientações para que nós possamos seguir o nosso caminho no bem, na paz, na harmonia, praticando sempre a caridade. Auxilia-nos, Senhor, querido Mestre e benfeitores, que sempre nos estão a auxiliar e sempre nos protegem, que todos possamos seguir pelo caminho até à vida maior, atingindo esse estado de luz,
paz interior que nos deixa próximos das venturas que vão dar à nossa existência a felicidade que todos buscamos. Entretanto, pedimos-te, Senhor, que abençoes este planeta que está em grande preocupação, para que tantas consciências ainda que não ouviram, que não compreenderam as tuas palavras de amor, possam entender, que as suas consciências despertem, para que a paz se vá instalando e a fraternidade reine entre os homens. Agradecemos-te por tudo, Senhor, e pedimos-te que uma vez mais te faças presente entre nós, hoje e todos os dias da vida. Muito obrigada. Vou passar hoje, este primeiro domingo de maio, sem dar aqui uma luz especial às mães. Às mães, às filhas, às avós, a todas as mulheres, de uma maneira geral. Trazemos aqui um excerto deste livro Há Flores no Meu Caminho, que vou passar a ler. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Enquanto houver um coração de mãe, um sentimento maternal da terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se apagará. São palavras do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Portanto, feliz dia da mãe. Então, como eu já anunciei, este mês vamos estudar o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E este livro é, de facto, também muito interessante, como todos os da codificação. A primeira parte deste livro diz respeito à doutrina, portanto, Allan Kardec fala dos princípios doutrinários do Espiritismo. E depois, na segunda parte, ele dá exemplos de vários espíritos em várias situações possíveis. Mas, antes de dar os exemplos, fala do passamento. Eu tinha aqui um slide, mas tirei. O passamento. O que é o passamento? O passamento é a passagem do corpo físico que morre, que desaparece, que se transforma, e a libertação do espírito. Portanto, é um desligamento, digamos assim, do espírito do corpo físico. É um tempo de perturbação, sempre, seja maior ou menor, e essa duração dessa perturbação está de acordo com o grau de moralização do espírito. Portanto, quanto mais moralizado, mais espiritualizado estiver o espírito, mais fácil é esse passamento, não é? Esse desligamento do espírito do corpo físico, que perece, porque é físico, porque é matéria. E o espírito, como sabemos, é imortal. E depois, então, perdão, esta tosse está malzona. E então, depois, na segunda parte, temos os vários exemplos, e é disso que hoje vamos falar. Portanto, está-se mesmo a ver que o objetivo desta obra, O Céu e o Inferno, é esclarecer e orientar o homem para a sua transformação moral e espiritual. Ou seja, nós, de facto, somos muito afortunados, porque ainda nesta existência, nesta vida, é-nos possível perceber o que é que se passa, não é?
depois da nossa morte física, não é? Que é uma coisa que na maioria das pessoas causa alguma impressão, algum temor até. E, portanto, é através desses exemplos que Allan Kardec nos dá e esclarece sobre não só esse passamento, como o futuro e o início do espírito na sua vida natural, que é a vida espiritual. Pronto, isso é mais delongas, vamos continuar. Portanto, aqui estão os exemplos, tal como eu falei, e passemos então hoje a ler mensagens, a estudar, a refletir sobre elas, de espíritos que estão em condições medianas. Da última vez que falamos sobre, em conjunto, falamos de espíritos em condições felizes. Portanto, eram espíritos felizes, tudo era ótimo, eram pessoas que tinham sido, de facto, pessoas de grande espiritualidade, que tinham desenvolvido as suas qualidades morais e, portanto, a morte, digamos assim, já estavam preparados para a morte e não lhes causou grande perturbação. Mas, de facto, gostava que saíssem daqui com esta ideia. Todos os espíritos, sejam eles em que condições morais tiverem, passam por uma perturbação. Porque é óbvio que assim teria que ser. Reparem que até a nível vibracional, portanto, há uma passagem de uma vibração em que nós temos um corpo físico e um espírito, e depois temos apenas um espírito. Portanto, o tipo de matéria é totalmente diferente, não é? Como já falamos sobre isso. E, portanto, a vibração, obviamente, também teria que ser diferente. Portanto, basta esta modificação, digamos assim, para que cause alguma perturbação. Pronto, mas como eu digo e reforço, essa passagem é tanto mais fácil quanto mais moralizado estiver o espírito. E, portanto, aproveitem estes exemplos para refletir, porque todos nós que aqui estamos ainda vamos a tempo de melhorar, não é? De melhorar a nossa maneira de estar, de nos transformarmos, de nos libertarmos daquilo que nos prenda à matéria, não é? Para que depois esse nosso passamento seja fácil e, sobretudo, que nos poupe sofrimentos. Ninguém gosta de sofrer, não é? E, se o pudermos evitar, tanto melhor. E, de facto, está na nossa mão evitarmos esses sofrimentos. E como? Libertarmos-nos de vícios, não é? Libertarmos-nos de paixões, desapegarmos-nos daquilo que é material e começarmos a desenvolver dentro de nós, e de acordo com as orientações que Jesus nos deu, o amor, a fraternidade. A ação do amor é a caridade, portanto, praticarmos a caridade, a humildade, que são, de facto, as virtudes que mais nos elevam espiritualmente. Vamos começar por este primeiro exemplo. É um senhor que se chama Joseph Blay e Allan Kardec deu o título a esta mensagem: O homem honesto, segundo Deus ou segundo os homens. Portanto, vamos ver o que é que nos fala este espírito sobre o homem honesto. Ele faleceu em 1840 e foi evocado em Bordeaux em 1862 pela neta. Portanto, já estava há 22 anos falecido. Já teria passado por muito este espírito. E então a neta pergunta-lhe: querido avô, queres dizer-me como estás entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso avanço? E vamos ver o que é que lhe responde. Tudo o que tu quiseres, minha filha. E reparem bem, estou a espiar a minha falta de fé. Estou a espiar a minha falta de fé.
Portanto, isso significa que já é um espírito que de facto já está há algum tempo na vida espiritual, já fizemos as contas, embora o tempo para nós seja completamente diferente e seja contado de outra maneira que não na espiritualidade, mas mesmo assim já é há algum tempo. E ele diz que está a espiar a sua falta de fé. Portanto, já é um espírito lúcido e consciente do que está a fazer. E continua. A bondade de Deus é grande. Leve em conta as circunstâncias. Sofro de arrependimento por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Portanto, ele está a espiar a falta de fé, está arrependido, o que significa que já tomou consciência daquilo que fez e do que foi enquanto homem encarnado, e considera que não empregou bem o tempo da sua existência terrena. Continuamos. Como não empregaste bem? Pergunta a Ana. Foste sempre um homem honesto? Olhem a resposta dele. Sim, no juízo dos homens. Para os homens eu fui um homem honesto. Era considerado um homem honesto. Mas há um abismo entre o homem honesto perante os homens e o homem honesto perante Deus. Portanto, vamos ver aqui duas concepções diferentes, não é? Entre o que é o homem honesto na terra, para a lei, e segundo a lei dos homens, e o que é um homem honesto à luz da lei divina. Tu queres instruir-te, querida filha? Está a falar com a neta. Vou demonstrar-te a diferença. Entre vós, na terra, considera-se como homem honesto. Vejamos. Aquele que respeita a lei dos países. O que não prejudica de modo ostensivo o próximo, embora lhe tome a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Esta é forte, não é? Portanto, ele, à luz dos homens, é um homem honesto. Mas o que é facto é que, apesar de ser considerado isso, ele retira bens, não é? Retira bens aos outros sem que a lei humana o puna, porque não sabe o que ele faz. Falo às escondidas, não é? Mas nós não podemos esconder de Deus aquilo que pensamos. Deus sabe tudo o que vai dentro de nós. Portanto, à luz dos homens, não somos culpados porque não somos descobertos. Mas somos descobertos pelos Espíritos. Não é? Pelos bons Espíritos que nos leem e que nos conhecem bem. Podendo gravar no túmulo, ele continua, podendo gravar no túmulo um epitáfio de virtudes, muitos julgam terem pago a sua dívida à humanidade. Que erro. Portanto, aqui é uma certa hipocrisia social, não é? O que interessa é que os outros pensem que eu sou honesto. Agora, se eu sou verdadeiramente honesto ou não, já é outra situação, como acabamos de ver, não é? Para ser honesto perante Deus, portanto, até aqui, ele esteve a explicar o que era ser honesto perante os homens. E agora vamos ver o que é que ele considera ser honesto perante Deus. Não basta não ter infringido as leis dos homens. É preciso não ter transgredido as leis divinas. Não é? Portanto, é preciso que seja uma situação consciente, não é? Que nós tenhamos a consciência de que não prejudicamos o outro. Digo-te que o homem honesto perante Deus é aquele que, com abnegação e amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, que é ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Deve evitar palavras mordazes, é a tal maledicência, não é? Que ridicularizam e destroem reputações. E ele reforça, ativo nas boas ações,
sem esquecer a condição de servidor ao qual o Senhor pedirá um dia contas do uso do nosso tempo. Reparem que, e termina, ativo na prática do amor a Deus e ao próximo. Reparem que ele disse logo no início que estava arrependido, não é? E que não tinha usado bem o seu tempo. E ele aqui reforça esta ideia. E então o que é que significa? Significa que em muitas das nossas existências, portanto, das nossas encarnações, nós não fazemos mal, mas também não fazemos bem. Não é? Ficamos assim, naquele meio tom. Nem mal, nem bem. E não é isso que nos ensina o Evangelho. O Evangelho ensina-nos que nós devemos fazer o bem e todo o bem que possamos fazer. E por isso é que José Ferrer fala aqui ser ativo, não é? Praticar a caridade, sempre. Portanto, um dia Deus vai pedir-nos contas do nosso tempo. O que é que andaste a fazer? O que fizeste? Fizeste todo o bem que podias? Ou só pensaste em ti? Só trabalhaste para ti? Só pensaste naquilo que te beneficia? E aos outros? O homem honesto, continua, o homem honesto perante Deus deve ter sempre o coração fechado ao menor indício de orgulho, inveja e ambição. Portanto, cá estão aqueles sentimentos que nós devemos excluir da nossa vida, da nossa consciência. Deve ser paciente, benévolo com os que o agridem. Deve perdoar sem esforço. E, sobretudo, sem ostentação a todo aquele que o ofendeu. Portanto, perdoar sem fazer gládio disso, sem dizer eu perdoei, eu fiz, eu assim. Não, perdoa. Perdoa naturalmente. Perdoa porque é bom, porque é benevolente, porque se preocupa com o próximo. Enfim, deve praticar a preceito conciso, deve praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no primeiro mandamento, não é? No amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Pois bem, agora é que é interessante isto, não é? Portanto, aqui é a consciência, não é? O autoexame. Pois bem, terei eu sido? Não. Confesso que não pratiquei muitos desses deveres, daqueles que ele acabou de nomear. E que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas. Portanto, ele era considerado, porque reparem que a neta assim lhe disse, era considerado um homem honesto. Na terra era um homem honesto, mas efetivamente ele achava que não era, porque não tinha sido com sinceridade e com verdade, não é? Ao compreender esta verdade, não é? Portanto, é a tomada de consciência, como eu falava, do Espírito. Ao compreender esta verdade, sofri muito. E hoje, mais consolado, espero que a misericórdia desse Deus de bondade que indaga o arrependimento. Portanto, Deus tudo sabe, não podemos esconder nada, mas apesar de tudo, ele reconhece, portanto, ele diz que não estava arrependido, que não tinha fé, não é? Logo no início, mas agora reconhece, houve uma grande mudança neste espírito e ele reconhece a bondade e a misericórdia de Deus. E diz, transmite isto, querida filha, àqueles que têm a consciência pesada, que reparem as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina os envolva. Os olhos paternais de Deus calcularão as provações e a sua mão poderosa apagará as faltas. Portanto, ele está a dizer à neta para transmitir àqueles que têm a consciência pesada.
transmitir os conhecimentos que ele adquiriu à custa de sofrimento, como vimos. Então, o que é que nós podemos tirar daqui? Que ensinamentos vamos tirar desta mensagem de Joseph Bré? Porque é para isto que nós estamos aqui, não é? Para refletir nestas palavras e nestas ideias que os Espíritos nos transmitem. Se nós vamos ler isto e se isto não serve para nada, bolas. Não é? Então, em primeiro lugar, a tomada de consciência. Não é? Eu estou arrependido, eu não tinha fé. O autoexame. Não basta evitar o mal, é preciso praticar o bem. Certo? Ele tem uma visão clara do que podia ter sido e não foi. O que podia ter feito e deixou de fazer. E deixou por fazer. O tempo mal utilizado. Portanto, é uma oportunidade perdida. É uma encarnação que não foi concluída nos seus objetivos, não concluiu os objetivos. Ele arrependeu-se. Ele fala do arrependimento. Portanto, ser honesto perante Deus é amar, servir e purificar-se. Alguma dúvida? Querem falar sobre algum ponto? Não? Passamos ao outro? Está claro. Está bem claro. Está claro? Ótimo. Se não, falem. Temos que tornar isto um pouco mais... Bem, são daqueles casos que nos ajudam. Agora vamos falar de outra senhora, uma senhorita, aliás, Hélène Michel, de 25 anos, morta subitamente em casa, sem sofrimentos e sem causa prévia conhecida. Portanto, reparem que Allan Kardec faz sempre esta introdução, não é? Para que nós percebamos bem quem é o espírito, para o identificar, não é? Portanto, esta era uma jovem que morreu de morte súbita. Era rica, um pouco frívola, de caráter leviano, ocupava-se mais das futilidades da vida do que das coisas sérias. Levava assim, a tal espírito leviano, levava tudo meio a brincar, não é? Pouco sério, não era uma mulher que refletisse muito na sua vida. Apesar disso, possuía um coração bondoso. Era dócil, afetuosa e caridosa. Portanto, era apenas leviana, digamos que é assim o defeito que lhe possamos assim, aqui apontar. Evocada 3 dias após a morte, por pessoas que a tinham conhecido, exprimiu-se assim. E chamo-vos a atenção porque, de facto, o que é interessante neste espírito é que ele é evocado 3 vezes e vamos notar, e peço-vos para isso que estejam com atenção, para notar a diferença, não é, das opiniões que esta senhorita vai dando ao longo do tempo. E mostra, de facto, a evolução, a progressão do espírito na vida espiritual. Então vamos lá ver. 3 dias. Não sei onde estou. Que perturbação me rodeia. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Não estou em minha casa. Choram a minha ausência quando eu estou presente, mas não consigo fazer-me reconhecer. O corpo não mais me pertence e, no entanto, sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo. Volto sempre ao corpo. Tenho 2 personalidades. Oh! Quando compreenderei o que se passa comigo? É preciso que eu vá lá ainda? E o que sucederá ao outro eu na minha ausência? Adeus. Portanto, em primeiro lugar, o que é que salta assim? É que está confusa. O espírito está completamente perdido. Não é? Foi evocado e veio. Mas não percebe o que é que se está a passar com ele. Ou seja, o que é que dá aqui, muitas vezes, quando existem mortes súbitas, portanto, há uma morte rápida do corpo, não é? Deixa de ter o fluido vital,
E o espírito é apanhado um pouco, entre aspas, assim de surpresa. E, portanto, não se considera, não percebe ainda que o corpo morreu. Não é? Para ele, espírito, está tudo igual ao que era. Por isso é que a Michelle diz que está em casa e ninguém a vê. Ela quer falar, mas ninguém a ouve. Portanto, há aqui uma dificuldade enorme de comunicação, não é? Entre dois mundos que são diferentes, o mundo espiritual e o mundo físico, e o espírito ainda não se apercebeu que está morto. Portanto, há aqui, de facto, uma perturbação. Uma grande perturbação. E o que é mais interessante é que ela aqui diz que quer deixar o corpo e cada vez se prende a ele. Ou seja, os laços fluídicos entre o corpo e o espírito são ainda muito fortes. Não há o tal desprendimento que se vai dando de uma forma progressiva. E depois tenho duas personalidades. Há dois eus. Dois eus, duas personalidades. Aliás, eu digo dois eus porque depende um pouco das traduções, ou as personalidades, ou mesmo dizendo os dois eus. Então vamos ver o que nos diz Allan Kardec sobre este assunto, que é, de facto, a particularidade mais importante e mais interessante deste espírito. O sentimento da dualidade, ainda não destruído por uma separação completa, é aqui evidente. De caráter volúvel, a Helena, a sua posição e fortuna permitia-lhe a satisfação dos caprichos e favorecia a leviandade. Portanto, já tínhamos visto esta característica. Logo, não admira que o seu despreendimento tenha sido lento, a ponto de que 3 dias após a morte sentir-se ainda ligado ao seu envoltório corporal. Portanto, ela tinha algum conhecimento, não é? Mas era muito pouco, porque ela não levava nada a fundo, ficava tudo pela superficialidade. E, portanto, ainda por cima, com uma morte súbita, não admira que o seu desprendimento tenha sido lento. Mas como não tinha vícios sérios e era de boa índole, Allan Kardec tinha dito no início que ela tinha bom coração, que era caridosa, que era afetuosa, dócil, portanto era de boa índole, essa situação não era penosa e não devia prolongar-se por muito tempo. Então, evocada de novo alguns dias mais tarde, as suas ideias já tinham mudado muito. É isso que disse. Portanto, temos a primeira, agora vamos ter a segunda mensagem. Obrigada por teres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou os sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Portanto, ela agora já está muito mais orientada, digamos assim. Já percebeu, não é? O que se está a passar. E depois diz: à minha mãe será difícil resignar-me, mas será confortada. E o que a seus olhos constitui uma terrível desgraça era indispensável para que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser. Tudo. Portanto, há aqui também, com esta morte súbita, um despertamento da mãe. E ela diz: estarei ao seu lado até ao fim da sua provação terrestre. Ajudá-la-ei a suportá-la. Portanto, também este espírito serviu para despertar um outro espírito, neste caso, a que estava ligado por laços familiares importantes, portanto era a mãe. E isto também traduz aqui uma coisa muito consoladora e muito bonita. É que os laços de família, os laços de amor não se desfazem, certo? Mantêm-se na espiritualidade. E esta aqui é a prova.
não sou infeliz, diz. Porém, muito me falta até atingir a situação dos bem-aventurados. Cada vez tem mais consciência daquilo que é e daquilo que é na espiritualidade. E diz: pedirei a Deus que me permita voltar à Terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. Portanto, é o pedir a Deus para voltar. Porquê? Porque percebeu que em cada uma das encarnações o objetivo é evoluir como espírito. E Michel tem a noção de que poderia ter usado melhor a encarnação. Poderia ter feito muito mais e não fez. Portanto, já é o segundo exemplo que temos que nos fala sobre isso. E diz: a fé vos ampara, meus amigos. Confiai na eficácia da prece. Quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Portanto, ela está a dizer que, de facto, foi a prece um dos principais instrumentos que a levou a que ela se reconhecesse. Por isso, Allan Kardec fala várias vezes na eficácia da prece relativamente aos os seres que já partiram, não é? Isso é muito bom para eles. Vai facilitar-lhe, digamos assim, não só o despreendimento do corpo e do espírito, como a entrada e o consolo que lhes vai ser dado no início da vida espiritual. Outra pergunta importante. Levaste muito tempo a reconhecer-vos? Muito tempo a reconhecer-vos? Ou seja, a tomar consciência do que eras? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que oraste por mim. Portanto, aqui de facto mais uma vez, e isto acontece em todos os espíritos que nós vamos ver, que de facto a importância da prece para aqueles que partem. E esse estado de perturbação era doloroso? Resposta: não, eu não sofria. E porquê é que ela não sofria? Porque era boa, tinha o coração bondoso, era caridosa, não é? Portanto, ela tinha, de facto, boa índole. E, portanto, não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. A minha vida não foi isenta de dores. E reparem no que ela diz. A minha vida não foi isenta de dores, mas todo o ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Porquê? Porque vivemos num mundo de... Exatamente, de provas e de expiações. Portanto, estamos aqui, de facto, todos, e cada um à sua maneira, para expiar aquilo que as faltas que cometemos em vidas passadas. E a importância e a consciência que ela vai tendo. Ao resignar-me à vontade de Deus, Ele levou a minha resignação em conta. Portanto, ela diz que teve dores, mas ela não reclamou dessas dores. Não é? Ela resignou-se. Ela aceitou a vontade de Deus como própria. E, de novo, estou grata pelas vossas preces que me ajudaram a ter consciência de mim. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Portanto, aqui fica claro, se é que alguém tinha dúvidas, de que a prece, a conexão com Deus, não é? A conexão com os bons espíritos, rogando-lhe por os que partem, é muito importante para esses espíritos que estão a entrar no plano espiritual. Então, pontos de reflexão. Ensinamentos da mensagem de Helena. Portanto, o estado do espírito após a morte súbita, o apego fluídico ao corpo, não é? Portanto, o espírito ainda acha que está vivo,
a perturbação espiritual inicial e isto que era importante, que era a percepção da dualidade. Portanto, entenderam bem? Portanto, o espírito já não considera que o corpo lhe pertence. Portanto, é como se fossem já duas entidades diferentes. Mas nós vamos ver melhor ainda noutro espírito esta sensação. Mas perceberam bem a dualidade? Portanto, as tais duas personalidades? Ok. O valor moral da vida, o poder da prece e a misericórdia divina. Querem acrescentar mais alguma coisa? Estão muito calados. Com tantos ensinamentos. O poder da prece é a troca de ectoplasma. Não, isso são situações diferentes. É prece mesmo, é a elevação espiritual, não é? E a conexão com os planos espirituais da vida. É uma comunicação, a forma com que o sentimento do que se está a orar, da prece. Temos que comunicar com Deus, portanto é uma conexão com Deus e com os planos superiores, não é? Pedir aos nossos benfeitores que nos auxiliem. E aqui, repare que era nós encarnados, nós que estamos aqui na Terra, a pedir por aqueles que se foram, por um pai, por uma tia, algum familiar, um amigo ou um filho. Isso vai ser, portanto, vai ser de facto importante e consolador para o espírito que está a entrar numa outra vida. Espiritual, que é a verdadeira vida. Respondi são situações diferentes, depois se quiser podemos explicar. Pronto, então se não dizer nada, passamos para outro exemplo. Então agora temos um marquês. Em que data é que foi... Pararam em que data é que foi editado o livro? 1865. Portanto, estamos a falar de uma época bem diferente da nossa. Mas isto é tudo muito atual, não acham? Eu podia estar a falar de 1970, 80, década de não sei o quê, ou até de 2000 e tal, porque de facto isto é igual. Ora bem, continua mesmo atual todos estes ensinamentos. Então o Marquês de São Paulo faleceu em 1860 e foi evocado em 16 de maio de 1861, a pedido da irmã, que não só era médium, como era membro da Sociedade Parisiense. Portanto, evocação um ano depois. Então pergunta-se, vossa irmã deseja saber, em primeiro lugar, se sois felizes. Reparem o que responde o Marquês. Estou na erraticidade. Esse estado transitório não proporciona nem felicidade nem castigo absolutos. Então, o que é a erraticidade? É o intervalo entre reencarnações. Exatamente. É o intervalo entre reencarnações. Portanto, o espírito não está encarnado, não é? Não está encarnado e está a aguardar, digamos assim, uma nova encarnação. Agora, vamos ver, e isto é muito interessante, quanto a mim, espero que também vos interesse, o que é que se passa na erraticidade. Ele diz que não proporciona nem felicidade nem castigo absoluto. Mas depois volta a falar nisso. Demoraste muito tempo inconsciente do vosso estado? Resposta dele. Estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bem dizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oravam por mim. É? A importância da prece aqui outra vez. Sempre. Podeis precisar o tempo dessa perturbação? Resposta do Espírito. Não. Portanto, mais uma vez, os Espíritos têm uma concepção de tempo completamente diferente da nossa, não é? Quais os vossos parentes reconheceste primeiro? E ele responde, reconheci minha mãe, meu pai, os quais me receberam ao despertar e me iniciaram na nova vida. Portanto, aqui também mais um aspecto consolador, não é?
é que quando de facto cada um de nós passar para o outro lado, temos esta esperança, que cada vez é mais uma certeza, que vão estar à nossa espera para nos receber e para nos auxiliar neste novo estado. Isto é muito consolador. Como explicar que no fim da vossa doença parecias conversar com as pessoas que havias amado na terra? Isto acontece muitas vezes. Não sei se já tiveram esta experiência, mas de facto as pessoas, quando estão à beira da morte, começam a falar com os pais, ou com o marido, ou com a esposa, não é? E se nós estivermos atentos, de facto percebemos isso. Então como é que explica que ele estivesse a falar com pessoas que tinham sido queridas para ele? E ele responde: ao conhecimento antecipado da revelação do mundo que viria a habitar. Eu era vidente antes da morte, e os meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais ainda eram vigorosos. Portanto, cá está outra vez, e sobretudo este senhor que já tinha uma experiência, o Marquês era vidente, não é? Digamos que tinha mediunidade, sentiu e percebeu esta mudança de estado e percebeu que os laços que ligavam o espírito ainda eram bastante fortes. Pronto, e como era vidente, de facto, os familiares, como dito, não é? Os familiares deram-lhe uma antevisão daquilo que seria o mundo onde ele passaria a habitar. Esta também é muito interessante. Como explicar serem as recordações de infância que de preferência vos ocorriam? Isto também acontece, aliás, Allan Kardec fala disso, também acontece àquelas pessoas já de uma certa idade e que estão próximas da morte. O que eles lembram são as recordações, mas lembram minuciosamente as recordações de infância. E porquê? Porque lhes dá calma, consolo. É uma época da vida em que as pessoas são puras, são inocentes. Não é? E isso é extremamente consolador. Muito interessante este aspecto também, não é? Passando à frente. Porque faláveis na terceira pessoa, referindo-vos ao vosso corpo? Resposta: porque sentia as diferenças entre o físico e o moral, muito interligadas pelo fluido vital, e que se tornam distintas aos olhos dos moribundos videntes. Portanto, aqui temos outra vez aquele sentido da dualidade, não é? Do espírito e do corpo serem duas entidades diferentes. Sobretudo para este senhor, que tinha estas características de vidência, que nós hoje chamamos de mediunidade. E diz Kardec: esta foi a particularidade na morte deste senhor. Portanto, é para isto, este exemplo foi para demonstrar isso. Nos seus últimos momentos de vida, não é? Dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber, ele tem frio, é preciso aquecê-lo, etc. E quando lhe diziam: mas somos vós que tendes sede, e ele dizia: não, é ele. Portanto, temos aqui a tal dualidade, não é? O espírito... Já estava desligado. Já estava desligado. Pois, claro. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências, diz Kardec. O eu pensante, que está no espírito, e não no corpo. O espírito, já desprendido em parte, considerava o corpo uma outra individualidade que não lhe pertencia. Já não pertencia, mas o facto é que eles ainda estavam ligados por laços fluídicos, certo? Portanto, por isso ele dizia que era o corpo que necessitava de beber e não o espírito. E Allan Kardec diz que isto também existe em alguns sonâmbulos. Lembram-se do sonambulismo? Não é? Portanto, em que no mesmo ser humano, que é sonâmbulo, o espírito separa-se
parcialmente, porque se separasse completamente significava que tinha partido, não é? Portanto, o espírito, como é que eu disse? Desliga-se parcialmente e, portanto, do corpo físico, certo? E, portanto, é uma coisa muito semelhante ao que existe aqui. Pronto, isto é para chamarmos a atenção a determinados pontos, não é? Os chamados highlights. No momento da morte, dá-se a separação progressiva entre espírito e corpo. Ele tem sede, ele tem frio, não é? Era o que dizia o Marquês. Quando lhe diziam que era ele próprio quem sofria, respondia não, é ele. Portanto, isto é o que retiramos do texto. Ou seja, como dissemos já, não se identificava, o espírito já não se identificava com o próprio corpo. O verdadeiro eu é o espírito, que é a sede do pensamento, da consciência, da identidade. E então, no sonambulismo, também já explicamos. Dúvidas? Entendido o sentido da dualidade? Eu só queria fazer uma pergunta. Ele só via, tinha essa comunicação por ser vidente ou as pessoas que estão naquela fase de sofrimento já a desligar também podem ver os seus entes queridos? Não percebi bem a pergunta. Se lhes for permitido, sim, podem ver os seus entes queridos. Mas ele foi evocado na Sociedade Parisiense Espírita. Não percebi então a pergunta. Desculpa. Ele pode falar com o pai, com a mãe. Não foi? Via o pai e a mãe. Aqui o centro, sim, ele via o pai e via a mãe, porque foi isso. Ele é vidente? Não. Não, Ele está a explicar, não é? Porque já está lúcido e porque tinha conhecimentos prévios à morte. Não é? Ele era médium já. E portanto tinha uma noção. Não é médium. Sim. Se também pode ter essa ligação com entidade, com familiares que já partiram. Em princípio sim, mas tudo depende lá está, da espiritualidade, da moralidade de cada espírito, certo? Lembras-te do André Luís, que passou aquele tempo todo lá naquele lugar, no umbral, e depois quando ele realmente se arrependeu, apareceu-lhe a mãe, certo? Mas foi quando ele se arrependeu. Porque ainda esteve assim um tempo longo, muito bem. Eu fiz esta pergunta porque muitas vezes acontece, as pessoas estão, por exemplo, com cancro, naquelas fases muito dolorosas, Certo. e a partir de uma certa altura parece que começam a falar. Ah, sim, sim, Não isso sei, é isso verdade. eu estava a Sim, perguntar, perdão, sim. então fui eu, a culpa foi minha, peço desculpa. Não. Não, isso acontece frequentemente. Quando os doentes estão num estado terminal, sim, é sim. frequente vê-los falar sozinhos e se estivermos com atenção, eles estão a falar com pessoas de família, não é? Pode ser com os pais, com os tios, pessoas que já partiram e a quem eles têm uma ligação forte. E isso não tem nada a ver com a mediunidade. Isso é que eu estava a fazer a pergunta. Obrigada. Nada. Bom, então vamos continuar. O que disseste sobre o estado de erraticidade do vosso espírito e da perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário das vossas qualidades, que fariam supor o contrário. Aliás, há espíritos errantes felizes, como os há infelizes. Querem ler? Outra vez? Aqui há uma situação muito engraçada ou muito curiosa que Allan Kardec vai desfazer. Um mito, digamos assim, que é desfeito. Porque nós pensamos que quando os espíritos estão na erraticidade, estão a sofrer. O que não é verdade. Alguns sofrem, outros não. Alguns estão apenas numa fase, digamos assim, de pensar, de refletir, de preparar algo, nomeadamente a próxima encarnação. Outros estão arrependidos, sofredores.
não é? Arrependidos, sofredores, porque finalmente tomaram consciência do que fizeram. Portanto, significa que este estado de erraticidade não é igual a pessoa morre, é muito boa, vai para o céu. Ou a pessoa morre, é má, vai para um sítio mau, neste caso o inferno, não é? É claro que não há céu nem inferno e isso é completamente descrito na primeira parte deste livro que eu vos aconselho a ler. E inclusivamente Kardec diz que nem purgatório. Jesus nunca falou ao longo das suas mensagens em purgatório. É um conceito criado pela Igreja Católica no ano de 600 e tal. Certo? Portanto, o céu e a terra são estados de espírito de felicidade ou de infelicidade, criados pelo próprio. Atenção. E, portanto, erraticidade não é igual a felicidade após a morte, nem infelicidade após a morte. Pode ser, mas também há, como sempre, uma grande variabilidade, dependendo sempre do grau de moralidade e de espiritualidade de cada um. E continuamos. Resposta do Mateus, do Espírito. Estou num estado transitório. Aqui, as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor. Portanto, aqui não há hipocrisias sociais. Cada um é o que de facto dentro de si próprio revela. Sem dúvida, reparem bem, sem dúvida que este meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Porque ele já não está numa fase de prova, nem de expiação. Portanto, é melhor estar na erraticidade. E como sempre alimentei aspirações ao verdadeiro bom e belo, a minha alma só ficará satisfeita quando se erguer aos pés do Criador. Portanto, isto significa que ele tem, porque já tinha uma noção disso, ele tem esta noção da evolução permanente até atingir, não é, um grau de evolução tal que seja próximo do divino. Há alguma coisa a dizer sobre este valor aqui? Há alguma coisa a dizer? Reflexões? Ficou tudo entendido? Ok? Pronto, já desfizeste a dúvida. Muito obrigada. Pronto. E acho que ainda temos tempo para este, que dizem. Não? Sim. Falta 1 minuto para as 11. Sim. Vamos? Também ficaram entusiasmados. Então vá. Este senhor chama-se Cardon, é médico e faleceu em setembro de 1862. E não é à toa que ele diz aqui que é médico. Vão já perceber. Foi médico de navio baleeiro na Marinha Mercante, onde adquiriu hábitos e ideias um tanto materialistas. Quando se aposentou, exercia a sua posição como médico rural. E agora é curioso. Desde há algum tempo sabia que tinha uma doença do coração que era incurável. E deixava-se abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Portanto, ele estava assustado, temeroso da morte. Cerca de 2 meses antes previu a sua morte. Chegado o dia, reuniu em volta da sua cama a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes. Quando a esposa o tentou levantar na cama, caiu prostrado. Tornou-se roxo, lívido, de olhos fechados, pelo que foi julgado morto. Depois de alguns minutos, reabriu os olhos. A sua fisionomia tomou uma radiosa expressão de beatitude e exclamou. Portanto, o que é que aconteceu a este senhor? Estava quase morto. Uma morte aparente ou estava quase morto. Sim, senhor, muito bem. Hoje há centenas de testemunhos e de estudos publicados sobre as experiências quase-mortes, não é? Isto é uma coisa que já está muito aceita e divulgada cientificamente. Então ele diz: "Oh, meus filhos, como é sublime! Eu estava morto e sentia a alma elevar-se bem alto, mas Deus,
permitiu-me voltar para vos dizer: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Se pudesse descrever-vos a magnificência do que vi e as impressões que experimentei, mas não podereis compreender. E diz: meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta indescritível felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo os preceitos da caridade, do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Portanto, este senhor teve de facto uma experiência de quase morte e voltou. Voltou e teve um vislumbre, descrevendo, como quase todos ainda hoje, portanto isto continua a ser muito atual, descrevendo a magnificência daquilo que viram, não é? A luz, o sentimento de bondade, de suavidade, de calma, de tudo isso, ao ponto de muitos dizerem que preferiam lá ficar. Continuando. Ele agora fala à mulher, diz que a deixou numa posição difícil, porque tem muitos devedores, e então pede-lhe para que ela receba apenas o dinheiro daqueles que possam pagar e que perdoe àqueles que não têm essa possibilidade. Depois fala ao filho, e diz que Deus sempre lhe a recompensará do perdão. Como é óbvio, também já sabemos isso. Diz ao filho para ser honesto, dá-lhe uma cruz, que diz que foi a mãe que lhe deu, para que ele se lembre destes últimos conselhos. E então diz aqui também uma coisa muito bonita, não é? Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, que haja harmonia entre vós, não sejais vaidosos nem orgulhosos, perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. E os olhos fecharam-se para sempre, tomando o rosto expressão majestosa, que manteve até ser enterrado, pelo que considerável multidão veio contemplá-lo com admiração. Portanto, cá temos aqui a primeira, a morte aparente, até que o senhor morreu mesmo. Portanto, foram só apenas uns minutos em que lhe foi permitido voltar, e ele aproveitou isso para dizer aos filhos que tinha tido uma belíssima experiência e que, afinal, a morte não era nada de temer. Mas ele era médico no início, portanto era um homem dado à ciência e era materialista. Portanto, ele não acreditava na espiritualidade, não acreditava que houvesse nada além da morte, não é? Portanto, esta morte aparente foi a mudança completa na vida deste espírito. Eles souberam, portanto, foi a Sociedade Portuguesa, antes fosse, a Sociedade Parisiense, na altura, a que pertencia o Kardec, soube de todos estes pormenores e então resolveram evocar este espírito porque achavam que ele era muito interessante e que teria coisas muito importantes para transmitir. E diz se quer descrever de uma forma mais minuciosa o que viu no intervalo daquelas mortes, e o espírito responde que não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que lhe foi possível deixar o corpo. Portanto, isto também é comum, ainda hoje, àquelas experiências de quase morte que estão descritas na literatura. Sabeis em que lugar estiveste? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? Responde o Marquês. Este é o médico, perdão. O espírito não mede distâncias e não lhes conhece o valor, como a vós acontece. E diz, levado por um agente maravilhoso, este percurso através do infinito fazia-se tão rapidamente que não pode precisar o tempo que demorou. Ele nem sabe, ele fala num agente maravilhoso. Atualmente, gozais da felicidade que entrevista? Não é? A resposta, não. Eu bem queria poder fruí-la, mas assim Deus não poderia recompensar-me de tal maneira. Portanto, ele aqui reconhece que não era merecedor dessa felicidade. E porquê?
médico incrédulo, dizia ele. Tinha aversão contra o impulso inteligente divino. Portanto, ele não acreditava no transcendente, certo? Nem acreditava naquilo que a sua própria consciência lhe ditava. Revoltei-me muitas vezes, porque a morte parecia-me uma injustiça. Para mim, a imortalidade da alma era uma ficção para seduzir naturezas pouco elevadas. Portanto, não é? Era só para quem não tinha grandes conhecimentos do ponto de vista científico. Ok? Embora o nada me espantasse. Mal dizia o agente misterioso que atua permanentemente. Portanto, aqui havia uma discrepância entre aquilo que o espírito, do ponto de vista intelectual, ele pensava e aquilo que moralmente ele achava, não é? O que moralmente deveria pensar e que era intimamente, que lhe quase tinha essa intuição. E dizia, mas como é que é possível? Então, mas não é? E depois diz, a filosofia desviara-me da compreensão da grandeza do eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Obviamente que a filosofia não pode ter nada de mau, como é óbvio, não é? Simplesmente, e sobretudo nesta altura, era mais as ciências que existiam, não é? E a forma de pensar que o levavam, então, a não acreditar nem em Deus, nem na imortalidade da alma. E, portanto, não tinha este consolo de que, apesar de que a morte não era assim tão temerosa como ele achava. A quando da vossa morte logo vos reconheceste? Portanto, tiveste consciência do que eras e do que estavas? Não, foram precisos alguns dias para o meu despertar. E agora diz, tornara-me crente antes da morte. E como é que ele se tornou crente? Porque pesquisou o que o atormentava, que era a doença cardíaca, e encontrei, ao fim de todas as razões terrestres, a razão divina. Não é? Porque é que ele havia de ter aquela doença e os outros não? Mas o que é que ele tinha feito? E para ter este problema e os outros não ter? Nós pomos muitas vezes essa questão, certo? Porque nós? Porque não os outros? E, portanto, ele acabou por encontrar uma razão divina que o inspirou, que o consolou e que lhe deu coragem para suportar a dor. Assim, bem dizia o que havia amaldiçoado, encarava a morte como a libertação. Portanto, aqui é, de facto, a mudança. A ideia de Deus é grande como o mundo. E agora reparem o que ele diz. Ó que suprema consolação na prece, e é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Outra vez a prece como a ligação ao divino, como a conexão com o plano espiritual. E aqui a prece como transformação, porque ele diz mesmo, foi por ela que compreendi, acreditei firmemente. Pronto, então Deus, tendo em conta os meus atos, teve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Portanto, teve esta capacidade de ter a tal morte aparente. Podia-se dizer que da primeira vez estiveste morto? E ele responde, sim e não. Se o espírito abandonasse o corpo, naturalmente a carne estendia-se, não é? É óbvio. Se o espírito se abandonasse, o corpo jazeria ali e transformar-se-ia à matéria. Entretanto, o espírito retomando o corpo, a vida voltou também ao corpo, que passou por uma transição, um sono. Sentíeis os laços que vos prendiam ao corpo? E ele diz, sem dúvida. O espírito tem um laço fortíssimo a prendê-lo e não entra na vida natural antes que se dê o último estremecimento da carne. Portanto, o espírito não se liberta enquanto tiver apenas um laço que o ligue ao corpo. Estamos mesmo a terminar, vejam, são 11. Como se explica, durante a vossa morte aparente,
que o vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade. Estamos a falar da morte aparente. Ao passo que a morte real foi seguida por perturbação de alguns dias. Parece-nos que no primeiro caso, os laços entre o corpo e o espírito subsistiram mais, portanto estiveram mais tempo presentes, do que no segundo caso, em que o desprendimento devia ser mais lento. Mas deu-se o contrário. E o médico diz muitas vezes: educaste no espírito, recebeste respostas exatas. Eu estava na situação desses espíritos porque Deus chamava-me. Cá está a descrição da tal morte aparente. Ele queria ficar, mas os mensageiros de Deus diziam-lhe: vem, vem, e ele veio, obedeceu ao especial favor, considera que foi um especial favor, e foi, porque foi de facto a manifestação, não é? Foi aí que ele compreendeu o valor da vida espiritual. Portanto, foi assim que agradeço o especial favor que me concedeu para que pudesse compreender a sua infinita grandeza e doutrinar os meus, para que tenham boas e justas encarnações. Portanto, ele veio a tempo de explicar à família, à mulher e aos filhos o que é que se tinha passado e o que é que eles devem fazer para se transformarem moralmente. Pergunta-lhe de onde é que vinham aquelas palavras, e ele diz que foi inspirado pelos bons espíritos. Que impressões julgais ter a vossa revelação causado aos filhos? Ele diz que sim, de certeza que lhes causou uma boa impressão. Primeiro porque os filhos, por muito ingratos que sejam, junto da morte, têm sempre sentimentos puros e sinceros. E depois porque reconheceram que ele era um intérprete do outro mundo. Depois fala da justiça, já falamos disso, e por fim perguntando-lhe qual era, o que é que queria deixar aos filhos, ele deixou aqui uma prece e recomendações, como pede aos filhos que creiam em Deus, poderoso, justo e imutável, da prece, consola e alivia, na caridade, que é a ação mais pura da encarnação humana, portanto é a prática do amor, a tal atividade que todos devemos ter durante a encarnação. Fala sobre o óvulo do pobre, não é? A esmola, que é o mais meritório perante Deus, dizendo que o rico precisa de dar muito e repetidamente para merecer tanto quanto o pobre, porque o pobre tem pouco e mesmo assim dá do pouco que tem. O futuro, referindo-se ao futuro espiritual, é a caridade, a benevolência em todas as ações, é crer que todos os espíritos são irmãos. Família bem amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus tudo vê. A tal prece. Pronto. Estes ensinamentos, para então nós refletirmos nos poucos minutos que ainda temos, a experiência de quase morte, ou morte aparente, a transformação moral que este espírito sofreu antes de desencarnar, e foi isso que lhe deu esta capacidade de visão através da morte aparente, a prece como a conexão com Deus, o despertar das consciências perante a morte, não é? Que foi o que lhe aconteceu. Ele, já moribundo, chamou os filhos e a família, como se lembram. O tal efeito educativo da morte foi através dessa visão que ele teve do mundo espiritual e que pôde transmitir aos filhos o que é que eles deveriam fazer para ter uma boa encarnação, e a justiça e misericórdia de Deus. Que lições podemos aplicar na nossa vida diária de tudo isto que ouvimos? Que é o que importa. A felicidade espiritual constrói-se gradualmente através do autoconhecimento, portanto, nós nos conhecermos a nós próprios e sabermos o que é que precisamos de transformar, o desapegar das coisas materiais, das paixões, das riquezas, não é?
de tudo aquilo que é imediato. A transformação íntima, a nossa transformação íntima, portanto, o desligarmos-nos de sentimentos de orgulho, ambição, ciúme, inveja, tudo aquilo que é negativo e, em seu lugar, preenchermos o nosso íntimo com a prática da caridade, da humildade e da fraternidade. E, por fim, o valor da prece sincera. Portanto, sempre que nos possamos sentir numa situação de dificuldade em atravessar determinadas vicissitudes da vida, se nos sentirmos desviar do caminho certo, pedir auxílio aos nossos benfeitores, porque se o fizermos verdadeiramente, de certeza que nos vão intuir de qual o caminho a seguir. Ninguém vai tomar, ou nenhum deles tomará, certamente, as decisões por nós. Mas podem-nos mostrar os cenários que se nos afiguram mais reais e então aí poderemos tomar decisões melhores. Dúvidas? Pronto, de facto. Quanto mais espiritualizado for o indivíduo, mais fácil, sereno e consciente é o desprendimento. E terminamos assim. Peço desculpa da hora. Não? Agradecer a Deus, aos nossos benfeitores e, sobretudo, ao nosso querido Mestre, por esta oportunidade de, ainda nesta encarnação, nesta presente existência, podermos ter o conhecimento destas verdades da vida espiritual que nos auxiliam como espíritos em evolução ao nosso aperfeiçoamento constante, gradual e seguro, para que um dia possamos então atingir a felicidade plena. Gratos vos estamos por tudo, Senhor. E agora, de regresso aos nossos lares, abençoa os nossos familiares. Hoje, em particular, te pedimos para abençoares todas as mães. Abençoa todas as mães do mundo, dá-lhes a paz, o discernimento, para que possam transmitir aos seus filhos os valores morais que Jesus nos ensinou e que as gerações futuras possam ser melhores, fraternas, fundamentalmente fraternas, amando a Deus e ao próximo, eles próprios, para que assim o mundo também possa evoluir e tornar-se melhor. Agradecemos-te, querido Mestre, pedimos-te que fiques connosco e que nos auxilies no nosso percurso, na nossa senda de nos melhorarmos. Gratos estamos por tudo, Senhor, e muito obrigado.